Bem-vindos ao nosso podcast da mesma mãe e do mesmo pai. Apesar de não parecer. E hoje nós vamos descobrir, com muita contrariedade, eu sei, mas nós vamos descobrir por que que tudo começa com você. Tudo começa comigo? Uhum. Mas eu não quero que comece comigo. Olha, Eu não quero ser culpada de nada, na verdade. Já fui muito culpada na vida e já não me apetece ser culpada. Tudo é culpa minha, tudo é culpa minha, eu não quero ser culpada. Mas é isso, não é? Geralmente é isso que falam pra gente aí. Que tudo começa com você. Por norma a gente costuma ver, principalmente na internet, nos posts e terapias, não é? Mas a verdade é que tudo é sobre você. Hoje em dia tá na moda dizer que é tudo sobre você. Verdade, é tudo sobre mim? Não, acho que não. Então é sobre quem? É sobre alguém, mas não sei sobre... Qualquer Mas, um, né? depende. Pessoas, menos Há nós. pessoas que é sobre o marido, sobre o patrão, É isso aí. sobre o namorado. Isso. Imagina. Você foi trocada. Uhum. Você foi Bloqueada. bloqueada, no WhatsApp. o teu marido, o teu namorado te largou, te deixou, ele nem era aquilo que você pensava. O teu patrão é tóxico, é um patrão chato pra caramba. Não ou te a tua valoriza. mãe é uma mãe narcisista, também tá na moda dizer que há mães e pai narcisista. Então, de quem é a culpa? A Marília Mendonça tem uma música que é: de quem é a culpa? A culpa De quem é tua. era a culpa na música? A culpa é tua. Ah, ok. Não, Tá espera aí. vendo? Até a A música. culpa é tua por ter esse sorriso. Espera. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Certo. Tá vendo? Pronto. Eu tô passando aí pelos conflitinhos ou conflitões que nem você me deu exemplo. Certo? E tá todo mundo falando que é sobre mim, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu vou fazendo cenas, mas continua tudo igual. Então, assim, vamos parar um bocadinho pra pensar e ver onde é que pode estar o problema, certo? Se a Certo. culpa tá mesmo em mim, se tá no outro, como é que é essa cena? Então, a primeira coisa assim, vamos ver o que é que tá em dia. Então, você tá fazendo sua meditação? Tem dias. Pronto. Você tá indo pra tua terapia? Sim, sempre. Você lê Faço seus muitas terapias. livros de Leio autoconhecimento? muitos livros. Eu Você leio. ouve assim podcast? Muito podcast. Inclusive Certo. esse nosso agora, todo dia eu tô Ok. lá. Certo. Ouvindo no repeat. Certo. E outros tipos de conhecimento, mentorias, rodas Tudo, de eu conversa, faço isso tudo. terapia, assim, Faço tá isso tudo tudo. em dia. E agora? Sua presença? Tudo. Que presença? Na discoteca? Não, na Não, se vida for na mesmo. discoteca, lá tô eu. Seu julgamento. Julgamento check. Certo. Julgamento check. Pronto, o que que eu quero dizer com isso? A gente precisa ver aí as coisinhas, o que é que tá em dia e o que é que não tá em dia, certo? Certo. Uma coisa é uma pessoa que não tem, caiu aqui, olha, de paraquedas, ainda não sabe sobre autoconhecimento, ainda não tá entendendo muito bem, só tá aí nesses conflitos do chefe, Certo. marido traído, família tóxica, enfim. E ainda não tá entendendo por que que eu estou vivendo isso, certo? Então é muito difícil pensar que realmente a responsabilidade é minha, não é? Alguém Certo. fala assim, olha, esse relacionamento tóxico, quem atraiu foi você. Pra mim é desafiador pensar nisso, porque eu não tenho nada sobre esse autoconhecimento. Ou então, não, sou uma pessoa assim, que nesse exemplo que nós Mas, estamos por dando, exemplo, imagina que sei eu tudo. realmente faço tudo. Vamos isso. a Era esse esse ponto, exemplo que agora. eu faço tudo, tenho, com exceção a presença no Certo. lugar errado, nesse Ok. caso, não é? E tal. Mas mesmo assim, a vida não tá correndo bem. Ou seja, eu não tô alcançando aquele objetivo, né? Eu não posso, não muda minha mãe, ela está, ou então no caso do exemplo que eu dei, fui trocada mesmo, né? Então, e aí? E a culpa é minha mesmo? Quer dizer, sou eu que faço terapia, sou eu quem faço meditação, então é tudo eu que tô fazendo. O outro não faz nada, ainda me enche o saco, Certo. né? E ainda, na verdade, o objetivo do outro ainda é me desalinhar os meus chakras, que eu tanto trabalho para poder alinhar. Então, onde é que tá o erro aí? É aí que a gente quer chegar, e é sobre isso esse nosso podcast. A culpa é da terapeuta? A culpa é da terapeuta. A culpa é da terapeuta, a culpa tem que ser de alguém.
Não lembro isso, mas pronto. Sim. O que acontece é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse check-in, que a gente acabou de fazer nesses 2 casos. Seja alguém que não sabe nada Em qualquer sobre caso, na terapia, verdade, ou né? nesse daí onde já fez muita terapia e não sabe por que tá aí os resultados. O que é certo, uma coisa a gente pode falar com mais certeza que é, se não tá tendo resultados, alguma coisa tá mal. Sim, Não é? com certeza. Se o carro não anda, alguma coisa tá ali mal, tem. alguma coisa tá ali no carro. A diferença é que a gente tem que começar a estar presente aí no nosso corpício e nos nossos pensamentos, mental, emocional, de todas as formas para estar presente para pensar isso. Então, primeiro vamos dar check em todas as coisas e demos, não foi? Uhum. Meditação em dia, terapia em dia, curso, etc e tal. Agora, o que eu vou ter que pensar? Como é que está sendo a minha vida? Então, um dos aspectos para a gente pensar aqui, vamos falar em alguns pontinhos, não é? Certo. Já que estamos Vamos fazendo um pegar 2 ou check-in. 3. É isso, 2 ou 3 pontinhos, um pontinho aqui. Um pontinho, será que eu não estou colocando o externo, eu estou colocando uma referência externa muito grande? O que Né? seria essa Por quê? referência externa? Vamos pegar aí o teu exemplo do marido que traiu, não é? Eu começo a me identificar com essa traição. Então eu acho que eu sou a traição, né? Quando eu falo assim, o meu marido me traiu, eu sinto que a culpa é minha, não é? Porque eu devia estar fazendo alguma coisa ou eu não devia estar fazendo alguma coisa porque ele fez Exato. o que fez. Então eu começo a exteriorizar e dentro desse exteriorizar eu começo a me identificar com aquilo, eu acho que aquilo sou eu. Ou mesmo a coisa do patrão, né? A desvalorização dele, acho que sou eu. Ele não faz isso com ninguém, mas ele faz, na minha visão, ele só faz isso comigo. Ou até o que eu tô vendo ali, a percepção que eu tenho, e eu trago isso totalmente para mim. Então, porque nós vivemos com muitos estímulos externos hoje em dia, né? Toda hora a gente está com estímulo externo e poucas vezes estamos conosco mesmo. Então a gente começa a se identificar. Repara a doença. As pessoas adoram falar isso, não é? A pessoa não consegue perceber que ela está com aquela doença naquele momento, mas que a qualquer momento a doença vai sair dela, não? Ela é a ansiedade, né? A minha ansiedade, não é? Né? Porque a minha psoríase, né? Tudo é minha. A gente toma uma posse e a gente começa a se identificar com aquilo, porque claro, você está vivendo aquilo todo dia, não é? Os sintomas e tudo. Então eu acho que é um pontinho para a gente trazer aqui, além desse cheque que a gente fez, um pontinho para se observar. Será que eu não estou colocando muita coisa, muito peso ali do lado externo e eu não estou olhando de fato para o interno e eu estou começando a me identificar com a coisa, e quando eu falo identificar com a coisa é isso, é tomar posse dela. Então eu acho que eu sou a traição, eu acho que eu sou o relacionamento tóxico lá da minha família, eu acho que eu sou aquilo. Sim, porque na verdade todos os acontecimentos são neutros. Tudo no universo é neutro, não existe nada certo, por isso daí vem a história do não existe o certo e o errado, tudo é neutro. O significado quem dá é você. Ai, como assim, né? Como é que eu posso dar o significado? Não, aquilo é ruim, não vai me dizer que você acha que aquilo é bom. Sim. Se meu patrão é chato, ele é chato. Não, ele é chato, mas ele pode ser chato pra você e não ser chato pra outra pessoa, ou não ser chato da mesma forma. Por exemplo, imagina, agora pegando aqui no exemplo que eu dei da discoteca, da presença da discoteca, não é? Imagina que na noite de ontem, fui eu e Maria, fomos pra discoteca. Foi uma noite maravilhosa, a gente dançou muito. Ai, curti e tal. Chega no dia seguinte, a gente vem contar pra você a nossa experiência da noite passada. E eu digo, nossa, Vânia, você não sabe. Ontem tocou altas músicas. Foi maravilhoso, eu curti. E Maria olhando com aquela cara pra mim, do tipo, nossa, você tava no mesmo lugar que eu. E Maria diz, não, Vânia, foi péssimo. Olha, música dos anos 80 parecia uma música só dos velhos. Nem gosto dessas músicas. Eu não gostei de nada daquilo. Ela tava no mesmo ambiente e vivendo, entre aspas, a mesma experiência. Mas ela vai tirar as conclusões dela, ou seja, ela vai definir de acordo com as crenças, de acordo com todos os estereótipos que ela tem de vivência dela, né? De acordo com isso, vai desde lá de trás, né? Do que os pais ensinaram, a sociedade, a escola, o mundo que ela ficou inserido, trouxe para ela de referência, não é? Então, baseado em todos esses condicionamentos, ela cria a referência dela. Do dia a dia, naquele momento, e isso estou dando um exemplo da coisa mais banal, mas isso é com absolutamente tudo. A gente vai num restaurante, por isso que eu não gosto muito quando eu pergunto assim, você gostou daquele restaurante? A pessoa fala, a comida é péssima. Não confia. Não confia, porque cada um tem... Você é minha irmã, e você vai ali, você fala, não gostei da comida. Eu vou no dia seguinte e digo, amei.
Porque nós não temos o mesmo nível de referência e fomos educados pelos mesmos pais, só que você é um ser humano e eu sou outro, eu vou exigir, né, outros tipos de atenção, de educação. Então é muito por isso. Essa identificação que a gente tem foi porque nós não estamos habituados a deixar as coisas como elas são, neutras. Então a gente dá ou muita importância ou importância nenhuma. Ou a gente olha de forma muito negativa ou forma muito positiva, né? E é através desse exemplo que eu tô dando que tudo é realmente neutro, porque se não fosse neutro, eu e Maria chegávamos pra você e dizia assim, foi top, ou então foi péssimo. Para aqueles sites de hotéis, né, quando a gente vai pra viagem assim, você vai alugar, vai reservar, né, e você vai pros comentários, né, que a gente gosta de ir pro comentário pra saber se aquele hotel é bom ou não. E é super curioso, porque vamos supor, você tá até procurando um lugarzinho mesmo pequeno, então você sabe, na tua cabeça você sabe que aquilo é pequeno. E de repente você entra lá naquele apartamento e vai ver os comentários e tá uns, não é ideal, ou seja, é pequeno, mas era o ideal porque eu quero, porque é só uma noite. De repente alguém tá dizendo, né, muito pequeno. E vai ser sempre muito assim, pequeno. Não tem jeito, né? Então, muito complicado tudo tá de acordo com as nossas definições. Então, a pergunta é, como é que você está definindo? O quanto você está definindo? Então, como seria você deixar de definir, né? E fazer com que as coisas simplesmente fossem. Olha, tá chovendo. Tá chovendo. Ponto. Você não tem que ficar, ai, porque a chuva molha, porque eu não posso secar roupa, porque eu não posso tomar sol, porque isso, porque aquilo. É você que tá dando peso e uma carga tão grande naquilo que simplesmente é, e a maior lição a gente tem lá fora, na natureza, né? O exemplo da chuva. Chove, ainda agora tava chovendo, daqui a pouco tá sol, e a natureza, ela não te pede permissão. Ela não diz assim, mas olha, Vânia, você quer lavar roupa hoje, querida? Não vai lavar não, viu? Ó, chuva e a Ansana derrama as águas dela. Não dá. A chuva, ela simplesmente vem, né? O sol simplesmente aparece à noite, assim sucessivamente. Então, os acontecimentos na vida também é um pouco isso, né? Tem coisas que a gente não consegue evitar, independente da terapia que você faça na tua vida. O sofrimento muitas vezes é inevitável, as coisas menos boas também vai acontecer. Então, como é que você vai reagir perante a essas situações desagradáveis? É isso que define. Então, a questão aqui não está no que acontece, mas no significado que você dá ao acontecimento. Certo? Exatamente, certíssimo. É um ótimo ponto para dar check, não é? Para observar. Porque aqui é um questionamento, nós estamos colocando também como um questionamento isso. Sim. Questiona isso, né? Como esse exemplo da chuva, no lugar de ficar sofrendo, até porque gasta energia, né? Você gasta da sua energia claro pensando nisso tudo. O tempo que você ficou lamentando da chuva, você simplesmente, ok, hoje tá chovendo, o que é que eu dou conta de fazer hoje chovendo? Exatamente. Vou usar uma galocha, ou não vou lavar a roupa hoje, vou lavar amanhã. A gente pensa nas soluções e não, né? É curioso, porque muitas vezes esses pontinhos aí pra gente checar, tá nas coisas simples. Já viu? Sim. Os pontos tão simples mesmo. Se eu falasse pra você, não, olha, pra resolver esse seu problema, você tinha que ir a Fátima, de joelhos, depois você tinha que plantar bananeira por 21 dias, rezando não sei o que lá, e depois também tinha que fazer não sei o que e tal. Se eu dificultasse, aí você ia achar aquilo, né? Ah, isso é difícil, se calhar isso daí vai dar certo. Você colocava mais fé do que nessas coisas você colocava que a gente fé, mas você não fazia. Não é? Não, mas tem gente até que entende. Vai fazer porque é sofrido. Eu tenho umas que eu deixo o negócio ali, ó, facinho, o beabá pra ela, é fácil demais, de não, fácil é isso demais, que eu quero dizer. não vou fazer. Mas aí né? você faz o difícil, aí a pessoa, mas é daí nem que seja pra ela falar que foi difícil, entendeu? Que ela não conseguiu e não sei o quê. É daí que vem muitas vezes aquela coisa assim, eu vou cobrar, né, não vou dar gratuito, porque o gratuito a pessoa não valoriza. Muitas vezes, ou cobrar o serviço, então, ontem também estava falando com uma cliente sobre isso. Assim. Ela assim, na minha loja eu colocava as coisas mais caras, porque todo mundo dizia, inclusive meu advogado falou assim, não, você não pode pôr barato, senão as pessoas vão achar que não presta. Olha que doideira, né? Crenças, tá, gente? Crença da sociedade. Pura crença. Check. Ótimo, gostei. Tá gostei feito. Desses pontinhos aí para observar, então observem isso. Tá, e agora... O que a gente faz com isso, né? Continua culpando o marido, o gato, papagaio, culpar, check. Brincadeiras à parte. Eu acho que tem um outro ponto bem importante também da gente falar, porque eu vou poder observar isso daí que a gente está falando, sobre as definições e identificações, ok? Vou ficar atenta, o quanto é que eu estou me identificando com as coisas e o quanto é que eu estou definindo as coisas, mas... Se eu não estiver atenta a isso, ou até mesmo se eu estiver atenta, um dia faço, outro dia não faço, um dia vou, outro dia não vou, aquelas oscilações,
né? Eu sinto aquelas oscilações. E aí, o que eu faço com essas oscilações? Como é que eu faço para não estar assim, nessas oscilações? Que nem você disse para mim, não leva tudo tão para um lado, não leva tudo para o outro. As coisas são neutras e eu consigo ver essas coisas neutras. Então, se eu estou numa polaridade, você está me dizendo para eu vir para o centro. Lei do pêndulo, né? Não A lei é? do pêndulo é simples. Você pega assim, né? Como se você pegasse no pêndulo. Ele vai para um lado, ele vai ter que voltar. Então, a mesma força que ele foi para a direita, ele vai ter que voltar para a esquerda. Então, a partir daí, a gente também consegue ter noção, né? Se você mandou muito para um lado, automaticamente também vai mandar muito para o outro. Daí, a neutralidade nada mais é do que o equilíbrio, né? Se ele foi para lá, então, o quanto para a direita ele foi. Aí você já sabe, a famosa causa e efeito, né? Não é na mesma moeda, porque não é assim que funciona, mas você sabe exatamente que também vai acontecer, ele vai voltar, né? Isso tudo da gente estar falando, desses pontos, tem ainda um outro pormenor, que é, quando você faz isso, ou quando você não está atento a isso, você começa a dar uma força externa tão grande, que você tira o seu próprio poder. Isso. E aquela famosa frase, ou palavrinhas que vocês já ouviram falar, de encher o seu copinho, né? Hoje em dia tá muito na moda de falar, transbordar, né? Transbordar no outro, mas eu sempre digo assim, mas transbordar o quê? Se meu copo tá vazio, né? E às vezes até o meu copo não tá vazio, o meu copo tá cheio, só que tá cheio de porcaria, não é? Então eu tô transbordando sim, mas tô transbordando coisas negativas, então eu tenho que esvaziar todo o meu copo no sentido de tirar aquilo que não serve para eu pôr a coisa boa, não é? Ou simplesmente tirar o que não serve. Eu acho que nem que precisa pôr a coisa boa, porque a coisa boa a gente já tem, né? Mas tirar o que não serve. E aí uma vez a gente estava falando, né? Estávamos aí discutindo sobre as nossas consciências, e a gente chegou logo nesse ponto, que é justamente esse daí, de trazer a força para nós, não vermos o problema maior do que aquilo que eu sou, porque a questão era mesmo assim, da mesma forma que a gente ouve essa frase do problema está em você, ou sinônimos dela, vamos dizer assim, ou coisas parecidas, a gente também ouve o você é tudo. Sim. Você é a essência. Você já é tudo. E isso daí também deixa um bocado de confusão nas pessoas, né? Do tipo, mas o que é isso? Como é que eu sou tudo? Como é que eu posso ser tudo? E nesse dia que a gente estava discutindo sobre os problemas e tal, foi uma das coisas que você falou. Se calhar aqui há uma desconexão com a fonte, né? E essa também é um ponto para se observar. Quanto se você tem tudo em dia, se o teu cheque tá todo certinho, vou pra terapia, faço minha meditação, não julgo, tô atenta na identificação. Mas aí, nesse ponto aí, eu acho, né, que por muito que os cheques lá esteja tudo verdinho, de certeza absoluta, eu duvido, vamos já por aí, que realmente esteja tudo verdinho. Ok, porque mas a gente vamos dizer falha, que mas tudo bem, quer dizer, né? Na tua maioria, você também não precisa pôr check em tudo e, nossa, você ser o Buda na Terra. Algumas coisas vai sempre falhar. Mas acredito que deva falhar em 99,9% das pessoas a presença. E a presença aqui, ela é fundamental. Sem a presença, esquece. Você pode ter dado check em absolutamente tudo. E a presença, porque assim, a gente não pode esquecer que o teu dia tem 24 horas. Mesmo, vamos supor que você durma 8 horas por dia. A maior parte das pessoas nem sequer 8 horas muitas vezes dormem, não é? Então, como é que esse check, ele tem que acontecer? Não é, eu fiz a minha terapia. Você fez a terapia, se calhar, uma vez no mês, uma única sessão, e o resto dos dias todos? Né? Você pôs aquilo em prática realmente no teu dia a dia? Porque o que conta para o universo, né? O universo entende frequência, é quem você é todos os dias, a cada milésimo de segundo. Mas aí é que tá. O problema é não vou ter presença se eu tô desconectado com a fonte. Se eu tô desconectado com a fonte, eu não vou ter presença. Por quê? Porque vem um tem que. Tem que, eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho que, mas não sei o que, não sei o que lá. Né, eu tenho a sociedade que, não sei o que lá. Nós fomos criados nessa sociedade, principalmente a mulher, com essa história de que a gente tem que produzir. Você só é válida se você produzir. E a prova disso é que se você, naqueles dias que você tá menstruada,
você disser que não vai trabalhar porque você tem cólica, vai todo mundo rir de você. Falar, imagina, que absurdo, como assim você tem cólica, você não pode trabalhar? E se for um homem também, se ele tem dor de cabeça, também não, vai tá com uma dor de cabeça aí. Mas o homem que tá com dor de cabeça, ele tá ali, morrendo, a gente já tá jogando terra em cima, coitadinho. Rapaz, tá certo isso? É não, isso aí, mas tem um peso muito grande na nossa vida. A gente tem que produzir, então se você não produz, você não interessa, você não vale nada, porque alguém vai, eu vou te substituir rapidamente, facilmente, você tem que produzir, né, você tem que ser, e rápido, então a gente acaba também por dar muitas desculpas, né, porque esquece de pôr essas prioridades na tua vida, então eu tenho que trabalhar, eu não tive tempo. É a palavra que a gente mais usa, não tive tempo, eu não tenho tempo, mas se for pro outro, muitas vezes você tem tempo. É que nunca falta tempo pro outro, pro teu filho não te falta tempo, não é o tempo de qualidade que você vai brincar com ele, não, mas se ele estiver doente, você vai parar tudo, você vai largar tudo e vai tomar conta dele. Você doente não faz isso, você doente vai doente mesmo, você vai doente mesmo trabalhar, porque senão você vai perder o emprego, isso, mas o teu filho não. Se é uma amiga que tá precisando, você sai no meio da madrugada e vai correndo lá acudi-la, mas pra você não faz, né? Então, essa tua essência, né, o famoso Deus em ação, porque nós temos tudo que a gente precisa dentro de nós. Nós é que ficamos, da mesma maneira que você estava falando de terceirizar, a gente também põe o poder fora. Não é só o lado negativo, né? A gente põe o poder num Deus que tá no céu, a gente põe o poder numa pessoa que você vai ler as cartas e ela vai te dizer o que você vai fazer do futuro. A gente põe o poder no teu sonho, terapeuta, né? De você chegar e falar assim, eu só vou ser feliz e realizada quando eu conseguir o meu trabalho de sonhos. Você esquece que tudo tá acontecendo aqui e agora, nesse preciso e exato momento. Mas não, você tá ali constantemente dizendo, quando eu realizar, aquela viagem, quando eu for pras Maldivas é que eu vou estar bem. Aí você chega na sexta pensando no sábado você já tá sofrendo, porque daqui a pouco é segunda-feira, domingo, e a verdade é que você nunca tá presente. Não. O relógio, eu tenho muitas dessas reclamações, o relógio tá sempre correndo atrás de mim. As pessoas falam muito isso, não é? Então essa desconexão aí é um fator bem importante, né? Para se olhar, um fator bem importante de deixa eu ver quanto é que eu tô sentindo mesmo Deus aqui dentro de mim, ou como você quiser chamar, né? Como é que ele tá atuando no meu dia a dia, a todo momento, né? Na hora que eu tô tomando meu pequeno almoço, meu café da manhã, eu tô ali. Porque é uma loucura, não é? Tá. A gente acorda já pensando. Você tá indo pro trabalho e comendo teu iogurte. Eu tinha uma amiga que eu entrei uma vez no carro, tive que pedir licença pra taça de cereais que o filho comia no carro. Eu, o que você tá fazendo com o negócio? Uma tigela. Ela, não tenho tempo. Com licença, tigela, posso me sentar? Pronto, né? Então... Outro dia saí de casa, tava na garagem, ia levar a Vitória pra escola. Então tô eu assim, de frente com o carro, e tá a menina se maquilhando, mas com estojo mesmo. Não era assim, passando um batom, era o estojo todinho de maquilhagem. Já fiz isso muitas vezes no metro. E ela assim, a se maquilhar. E então era a Vitória até. Olha, mãe, tá sem tempo, eu postar, tá? Maquilhar. E atrás dela era outro carro, e era um rapaz com uma taça enorme. Você tá falando agora de cereais, ele ia comer a taça de cereais. E eu, ok, o que está certo sobre isso? Muito interessante. Não, e não é que não possa acontecer, porque tem dia que a gente tá mesmo atrasado, e tudo bem, uma pessoa sem dúvida nenhuma. Agora, é isso que a gente tá dizendo. Você pode fazer isso todo dia. Imagina que você faz isso de manhã, pra polaridade almoço, que você tava falando. No almoço, no jantar, né? Às vezes você não nem é só almoça. Isso, você faz isso hoje, amanhã, depois. E é isso que está definindo os teus dias, né? E é daí que vem a história da autorresponsabilidade. Então, assim, a culpa, né, que a gente fica terceirizando, a culpa também é muito por aí. Ou seja, você nesse momento, quando você para analisar com muita calma nessa hora, o teu dia a dia, a tua rotina, você vê que afinal, peraí, os checks não estão assim. Não estão tão assim. Estão alinhados, né? Então, presença. Eu sei que você vai dar muita desculpa, porque o ser humano é perito em dar desculpa. Ai, mas vê, eu tô atrasado porque eu não tenho tempo, porque sou eu que tenho que, né? Porque eu tenho que limpar a casa, eu tenho que isso, tenho que aquilo, tenho aquilo outro, não tenho tempo pra tudo, ainda pra mais durmo pouco, porque daí depois você pode me mandar dormir menos, mas se eu dormir menos do que aquilo que eu durmo, que ainda pra mais, eu tenho insônia, eu posso já ir daqui pra melhor, né?
Então, primeiro Essa lista que... é ótima pra pegar já, né? E falar, putz, Sim, se aí calhar... já tá mal aí. Você já tá... Primeiro que você deve estar fazendo coisa a mais. Porque, né, a gente vive numa sociedade em que se normalizou você fazer muita coisa. Então você acha que é normal. Você acordar, correr pra aqui, lavar a louça, isso, aquilo, outro. Não é importante ver isso, as tuas prioridades, né, de dentro de casa. Você precisa mesmo limpar a tua casa todos os dias, né? Você tem que rever. Primeiro que você vai ver se você delega as situações, e tem pessoas que realmente não há para quem delegar, e ok, mas vai ter momentos que sim, né, que você pode delegar para filho, para marido, para quem quer que seja que more com você. Se calhar você é a louca da casa, que não consegue ver nada fora do lugar e precisa estar o tempo todo arrumando, não tem necessidade, né? Tanta coisa que de pouquinho em pouquinho, aliás, às vezes 5 minutos faz toda a diferença, né? Essa prioridade que você dá para os outros e tudo, trazer para dentro de você. Acho que isso também acaba por ajudar ali e aliviar. E vai fazer o quê? Com que você pare de dar desculpas, de que você não tem tempo para você. Você tem tempo pra você. Todo mundo tem tempo pra você. Gente, o tempo é igual pra todo mundo. A verdade é essa. Você vai ter que ajustar, o que é óbvio, né? Você vai ter que rever prioridades. Se calhar você tá priorizando outras situações, outras pessoas que não você. E você precisa, mais do que qualquer pessoa que esteja no teu ambiente, você precisa, né, dessa alta atenção. Então, presença pra isso. E a presença nada mais é do que, aqui, né? Agora. É isso aqui, agora. Tô ouvindo, tô com os meus 5 sentidos presentes e conscientes ali, né? Essa autopercepção é ótimo, que é fazer perguntas. Fazer perguntas é da melhor coisa, né? Assim mesmo, é que nem você falou do chefe, do marido, da família tóxica, é sempre o que é que eu posso dar conta. Essa frase é sempre maravilhosa, né? O que é que eu posso dar conta hoje? Qual é? Mesmo que seja um passo muito pequenino, o que é que eu posso dar conta hoje? Pensando pela solução e não pensando pelo problema. Porque se eu pensar pelo problema, não é? E quando a gente pensa na solução, você está ancorada na fonte. Não é? Porque se você estiver ancorada na fonte para pensar a solução, porque se está um grande problema, convenhamos, e a gente já passou por eles, a gente não sabe solução, né? Você olha para aquilo e você fala assim, não tem solução. Não tem, o ego bloqueia a solução. Eu nem consigo ver onde é que está a solução, né? Tantas e tantas vezes a gente pergunta para a pessoa e a pessoa fala, não sei, qual é o pequeno passo que você pode dar hoje? Não, né? nenhum, já dei Aquela todos. famosa frase, né? E a pessoa não consegue ver, e é verdade, a gente sabe que não, porque a gente já passou por isso, a gente não consegue mesmo ver. Então é nessa hora, se eu não tô conseguindo ver, se eu tô entrando naquela coisa de sem saída, autopercepção. Fazer pergunta, conectar na fonte, né? Igual bateria de telemóvel, não é? De celular, ela descarrega e eu vou precisar carregar de novo, vou precisar enfiar uma hora lá para carregar. E a gente tem essa preocupação, né? O telefone da gente tá ali com 5%, você tá no café, você pede, você entra no café de propósito para pedir para carregar. Agora você, não percebe quando você tá palavrão, senão vai aí embaixo, mas né? Você que se pronto. E não é, né? Você também. Então, se você corre até para poder carregar, então, tá vendo? O seu telefone é mais importante do que e depois você fica doente externo, e você fala, tô doente outra vez. Você nem sabe de onde veio a doença, né? E teve ali o tempo todo. Ali. Então, é muito isso. Que eu ia te eu ia dizer que eu ia te perguntar. Eu pensei agora, nossa, até parece que sou eu que tô aqui te entrevistando. É o teu momento de se sentir agora uma entrevistada. Mas entretanto eu esqueci a pergunta. Muito bom! Você falou aí do negócio do telefone fonte, e eu lembrei, e eu fico revoltada com isso. Fico aqui uma revolta dentro da minha pessoa, porque essa falta de priorização mesmo, né? Essa falta de amor próprio, né? Como a gente quer ser amada, todo mundo quer ser reconhecido e todo mundo quer pertencer. Isso é quase uma lei do ser humano, todo mundo quer. Mas a verdade é que, começa por nós. E é tão clichê isso, né? Começa por nós, esse começa por nós, é só, o que a gente quer dizer com isso tudo? O que a gente quer dizer com isso tudo é que não é um castigo, né? Não é um castigo. Faz parte. Faz parte. Não é um castigo, não é uma sina,
não é? Como no início a gente fez aí essa brincadeira de tudo começa, porque a gente já passou por isso também, já teve um momento aqui muito revoltante. Carol, né? eu vou fazer um adendo só dessa história Então, do castigo conta aí. que você falou, e eu gosto muito de falar dessa história do castigo, né? É meio polêmico o que eu vou dizer, mas a religião, ela traz muito essa história do castigo divino, né? E qual é o mal? Muitas vezes eu escuto muitas pessoas dizendo isso, né? Até parece castigo. Eu tô predestinada. Eu nasci pra isso. Olha o peso, né, dessas frases. A minha vida é assim. Com a minha mãe já era e comigo também sou. Parece que uma bruxa me viu. É assim desde que eu nasci, Isso, sempre foi assim. né? Sempre foi assim. Gabriela, é a síndrome Gabriela. É assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Não. Só que não. Não, mas é que não mesmo, né? Como é que um ser humano na sua total potência, porque nós somos trilhões de... octulhões, acho, né? Acho que é octulhões. É assim que fala? É olhões, é olhões. Acho que Fala olhões. octulhões de átomos. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nós é a Nós é potência, muito, né? Nós é demais. E o ser humano realmente... até porque pro próprio sistema convém que você realmente não tenha noção de quem você é, né? Pode. Então, voltando lá, para poder dizer que a vida não é um castigo, gente. E isso vai contra tudo aquilo que se fala, porque, tá vendo? Você ouve da sociedade que há um Deus punidor, um Deus que castiga. Tô dizendo Deus no modo de dizer, né? Há alguma coisa, o karma. Vamos pegar no karma, porque é pra não ferir aqui suscetibilidades. E aí é um karma, né? Que você tem. Gente, karma não existe. Vou já desconstruir isso. Karma não existe. O karma, todos os dias, você tem a possibilidade de refazer o teu karma. Ninguém nasce predestinado a nada. Porque senão, para isso, não existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o ato de todos. A cada milésimo de segundo, você tem a opção de fazer uma nova escolha. Como eu disse, você não muda a chuva, mas você escolhe se você se molha sorrindo ou se você molha, não é mora, gritando e xingando a chuva. Então, o livre-arbítrio, ele existe. Certo? Para ser usado. Daí você não usar é um problema teu, ou você usar mal, né? Mas ele existe. Então, não existe essa história do castigo. Você acha que essa... Olha bem o universo, que perfeição. A natureza, coisa mais linda do mundo, né? Não me interessa, não interessa. O problema é que eu tô sofrendo. Mas você acha que existe, que o universo está preocupado com você? Vai dizer, vou castigar essa, hein? O que você fez na outra vida? Não interessa essa. Na outra vida, o que você fez? Eu vou te castigar sim. Você foi mal, menina. Senta aí, ajoelha no milho. Você acha que o universo quer puro amor em essência? Né? Porque se Deus é amor, não é assim que se fala? Sim, sim. Você acha que a pessoa, né, o ser divino, que é puro amor, que é a frequência mais alta do universo, né? Amor, castiga? Você acha que o amor castiga? Mas alguém que ama castiga? Não castiga. Alguém que ama repreende, chama atenção, que é o que o universo faz conosco, não é? Mas ele não castiga, ele não pune, né? É como com filhos, você também tem que mostrar pra ele se aquilo tá certo, se aquilo tá errado, mas você não vai fazer como antigamente, que se ajoelhava no milho. Nossa mãe levou reguada na mão porque escrevia com a mão esquerda. Aqui mesmo em Portugal, quantas professoras batiam nas crianças? Até hoje ainda vê sair umas histórias. Portanto, é óbvio que não tem castigo nenhum, ninguém é sempre tá te feedback. castigando. Quando a gente pensa isso, isso mudou extremamente a minha vida. Eu pensar que tudo que tá acontecendo é um feedback, não é uma resposta. Traz leveza pra nossa vida. Não é o que a gente busca, que eu acho que todo mundo busca leveza. Ninguém quer ficar sofrendo, né? Então, dentro do caos, porque todo mundo tá passando, em alguma fase da vida, você tá passando por um problema. E você passar pelo caos com leveza. É possível, gente. Mas é possível através desses Mas é por causa pontos. disso, exato. E a gente estava falando da essência, eu só queria dar uma analogia. Isso também virou muita chave para mim. Virou a chave no atendimento, depois as pessoas adoraram, e eu comecei a usar sempre essa expressão para poder expressar o todo. Quando a gente fala disso, de eu ser o todo, de eu ser a essência, de eu encher o meu copinho, de eu entender quem eu sou. Porque aí, sempre que a gente passar pelos problemas, a gente volta para aí, volta para a essência, né? Que é eu pensar numa melancia. Isso. Melancia. Depois você podia até falar melhor sobre isso daí, do se realinhar. Deixa eu falar da melancia. Não, prefiro a melancia. Manga, gente. Quero melancia. Eu amo manga. Não pode ficar com a melancia, porque eu não quero a manga, eu quero a melancia, porque tem muitas sementinhas e é melhor para as pessoas perceberem. E uma pitaia? Que chata.
Portanto, melancia, pitaia, o que vocês quiserem, tá bem? Mas vamos pensar na melancia. Você tem a melancia inteirona lá e você deixou ela cair no chão. Ah, E ela já desperdiçou, adoro espatifou. melancia. Foi casca para um lado, polpa para o outro, sementes para o outro. Se eu pensar que eu sou uma semente da melancia, você é outra semente da melancia, a Maria ali da esquina é outra semente de melancia, o outro fulano é melancia e assim sucessivamente. Todos nós somos os carocinhos da melancia. Então, quando a gente pensa isso, é mais fácil, porque aí quando eu tô lá julgando o meu patrão, Semelhante, né, o meu semelhante. colocando, né, dizendo que, pronto, que ele é que é chato e nananana. Então, quando a terapeuta agora chegar e falar que quem tem que mudar a postura sou eu, vai ser um bocadinho mais leve sobre o que a gente tá falando agora, quando eu penso que ele também é um caroço. Ah, da porque na hora que melancia. explodiu a melancia, foi caroço pra todo Pra tudo lado, quanto é né? lado. Mas a gente tava dentro da mesma melancia, é isso? Isto, Ah. não é? Então, eu vou perguntar pra você, quem é você? E você não vai falar que você é a Fu. Você vai falar que é a semente de quê? De Da manga? melancia. Não, da melancia. Agora, Não quer é? dizer, agora que eu ia ser da melancia, eu quero que eu seja da manga, mas Não, a manga é não, uma sementona. É isso. Então, não, você é da melancia. É um caroção. Aquela casca que tá lá, é o quê? É uma casca de quê? Melancia. Você não fala assim, eu sou casca. Você fala, melancia. Mas que tem é gente isso? que é o fiapo da Melancia. manga, hein? Tem gente que é o fiapo da manga, tem gente que vai assim, né? Nunca mais já tem gente. Vamos ser honestos. Tem Ai, gente meu chata Deus. pra caramba, Por quê? né? Porque esses E aí, carocinhos como é que você pensa que aí, esse eles chato são do fiapo todos da manga diferentes. saiu da mesma manga que Pois eu? é, filha de Deus, mas saiu. Saiu, entendeu? Você tá vendo, tava né? lá, A maioria entendeu? dos outros Só como que o se que ama assim acontece? Cada carocinho vai ficar de uma maneira. Pensa comigo, vamos pegar aí as sementinhas, então, as sementinhas aí que tá dentro da manga. Da manga, olha, da melancia. Caiu pra tudo quanto é lado. Vem um vento, começou a soprar, levou lá para um lado. De repente, um deles ficou lá isolado num cimento qualquer. Ah, gostei. Aí você já me convence. Não é? Não floriu, não virou uma melanciazinha. Não ficou, ele ficou Ou lá, seja, o nós vento saímos levou. do mesmo lugar, mas como o vento levou, é bonito esse filme, né? O É vento lindo. levou, já agora. E aí o vento levou a sementinha para um lado. E aí imagina que essa semente foi para a beira de um pé de limão. Por isso que ficou amargo, azedo. Né? Aí justifica aquele filho divino abençoado aqui, e é o fiapo da manga. Saiu da mesma, saiu, mas cruzou com o limão. Aí foi por isso. É isso? Não. Não? Não, tudo bem, mas a gente pode pensar assim, tá vendo? O que eu quero dizer é, umas vão florir, não é? Vai virar melancia, porque o vento levou, mas veio a chuva, caiu numa terrinha e de repente começa ali a florir. Olha, às vezes feijão, não é? A gente bota ali no No algodão, algodão ele o fica florão, lindo. aliás, a batata, você deixa ela Sim. jogada dentro da sua carteira, dentro da tua bolsa, daqui a pouco ela tá começando Que deixa a dar uma batata raízes. jogada na, Não na sei, bolsa. você pode deixar lá Deixa uma batata na bolsa. na saca, bolsilho. Na fruteira, Nossa. talvez, né? Na fruteira. Não, deixa eu pensar, às vezes caiu ali no carro, já me aconteceu de cair, e daqui a pouco, quando eu vejo, o senhor foi limpar o carro e disse, olha, Tem uma a batata batata? tá florindo. Não pode. Porque a batata foi lá para baixo, ficou um tempinho ali, quando eu fui lavar o carro, depois de um mês que ela veio o Justifica carro, aquele olha lá. ser divino Tá que vendo? enche o saco também do próximo. É a Viu? batata que rolou A pra batata debaixo que rolou do carro. pra debaixo e do floriu. carro, viu? Olha o que ela tem que como que ela sofreu. Não, eu tô entendendo tudo Tá? essa analogia. Viu? Não é tá boa fazendo a todo analogia? sentido, porque Eu assim acho. os meios justificam os fins. É isso. A né? gente vai percebendo que somos todos melancia, só que cada um, olha, tá aí vivendo o seu processo. Não, brincadeiras à parte, né? Não é? Mas é verdade, isso aí é bonito. Não é? É bonito, porque a gente gosta muito de ver as definições, né? E Vai entre sempre cair aí. julgamento, né? Porque a gente julga o outro, porque você fala, ai, mas aquele é muito chato. Como se você fosse o alecrim dourado. Você É nunca é isso, chata também, aham, né? é. É como o tóxico. Tá na moda também o tóxico. Ai, porque não sei quem é tóxico. Mas todo mundo é tóxico, Todo mundo é gente. tóxico. Em algum momento Não da é? vida você também também acaba é. por ser tóxico, Uhum. né? E é claro que a gente vai sempre julgar o bandido, o ladrão, ou não importa, aquelas pessoas que fazem coisas erradas nós e é não estamos difícil falando aí amar desse lado. esses, não é? Mas aquele patrão e tal. A verdade é que a gente não sabe quando a sementinha dele rolou, pra onde é que ele foi. Uhum. Então a gente tem que ver que todo mundo é composto de continuação, né? De um pai, de uma mãe, que veio de outro pai, de outra mãe.
que história tá por detrás daquela pessoa. Entra Exatamente. empatia nesse lado Não também, entra? né? Eu acho. Que é, Por isso que eu disse que pensar são assim, percepções, valeu a mesmo. gente não sabe o que aquela pessoa viveu, como é que foi a educação dela, o que ela aprendeu como certo. Qual foi as definições que os pais deste ser, né, da sementinha, Olha, a gente já falou mostrou. até aqui em Portugal, estarmos no Porto, ou seja, na região mais em cima, no norte, e às vezes a gente queria passar um fim de semana lá no Algarve, que é a região sul, e que demoramos cerca de mais ou menos 4 horas para chegar lá de carro, vamos dizer assim. E o meu marido acha um absurdo. Ele acha longe pra caramba, ele acha que passar um fim de semana, ir até o Algarve na sexta-noite, voltar no domingo, não vale a pena, porque é muito tempo. E nós Não, somos de é São isso, Paulo. é isso. Eu me lembro de sair de São Paulo para ir para a praia, demorava 5, 6 horas para atravessar a cidade e descer para a Baixada Santista para curtir a praia só o dia e voltar. De madrugada, saía de madrugada, voltava de madrugada. Então, é isso, né? Por quê? Porque ele viveu num país pequeno, que atravessar o país todo, de ponta a ponta, a gente demora cerca de 8 horas para atravessar o país inteiro. E em São Paulo, na cidade onde a gente nasceu, 8 horas, É. eu faço atravessar a Zona Norte para a Zona Sul no trânsito, não é? Então, a minha referência, que referência é? Exatamente. Não é? Então, eu tenho que referência. pensar qual é a minha referência e qual é a referência dele. É isso. E agora eu vou fazer o quê? Quem é que tá certo nessa história? Eu vou falar pra ele, não, vamos, eu vou brigar com ele porque nós vamos, porque a minha referência é que é um pulinho. Pra Pra mim é um tirinho lá no início até do o Algarve, podcast, não é? Né? É Então, isso. assim, vês como não há culpados, e quando você tira as definições e quando você traz presença, né, Você eu acho que fala, só ok, nesse tá tudo podcast já tem aí a solução pra muito, né? Mas você tem que aplicar. E isso ninguém pode fazer por você, senão você mesmo. Vê o seu livre-arbítrio, são as escolhas e você tem que ser forte. Mas nos nossos próximos podcasts nós também vamos Com ajudar, certeza. né? E continuar aqui nesse Aqui já ponto tem todo. pontos bastante para avaliar. Sim. A conclusão com isso tudo é só perceber de que não é uma sina, né? O começar com você. Não. Tudo parte, assim, não é que Até começa pode com começar você. com você, mas não precisa Porque, acabar na em verdade, você. não começou com você. Até tem Existe um livro, né, desse, não nós começou falamos com junto, você. essa dor não é Mesmo tua. e não começou com você. Ele tem 2 livros, a dor não é sua e essa história não começou com você. Mas é sobre você que cria a sua realidade, né? Tem que partir de você, não começou a gente com não pode você, não é essa esquecer questão, tem que somos partir de você. melancia, É isso né? aí. Ou seja, Eu acho que se você ficar com isso daí, é não é? essência. Uhum. A essência que foi provida da fonte, que era aquilo que você dizia, né? Exatamente. Que a fonte você pode entender como você quiser. Não cabe a nós estarmos aqui a discutir, porque vai dar Cada um tem um discussão, tema, né? Cada um vai perceber de onde. O que é importante você perceber é que você é um ser divino. Eu acho que coisa mais óbvia. Eu gosto muito de fazer também essa analogia com a gravidez. Você já viu? A gente sai de uma meleca. É uma meleca, né? Pronto, é aquilo. Aí vai pro É uma óvulo. história lindíssima essa. Um dia a gente pode trazer isso. Entende? Aqui pro podcast, Né? essa Você história vem do numa coisa espermatozoide, gosmenta, não sei o quê. ridícula, que sai lá de dentro do coisinho do homem, né? Aquela coisa assim, que não vale de nada, se fosse, porque não vale, né? Vai pro ralo muitas vezes, né? A gente não brinca, aquele ser humano podia ter ido pelo ralo, né? Não. Ai, vamos trazer essa história qualquer dia aí pro podcast. Vai ser muito interessante. Estamos a falar aqui no sentido divino de que nós hoje, nós somos o que somos, mas olha da onde é De que onde a gente vem. como é que tudo Sim. começou, né? Ai, Se gostei. desenvolve um coração. Já tô vendo o tema aí pro nosso próximo fica- podcast. Gostei a sério. Olha que deixa Saindo bonita. Saindo do negócio aqui. Olha, deixa muito Já não vai me bonita deixar essa. falar, mas pronto, vai, não vou falar mais. Fica só. Eu tô entendendo onde Não, eu você sei. quer chegar e a minha tia. Eu gostei dessa história. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. E quando a gente contar por esse lado Tá, aí. então a gente vai contar no próximo, então. Gostei mesmo. Mas só quero que vocês fiquem com isso, né? Com Sobre a minha essência, né? Sobre eu ser a isso, de essência, você né? ser esse poder, que a gente ouve sempre muito isso. Esse poder, você é isso, Deus isso, em isso. ação, né? Você é imagem É e esse o tema do semelhança. próximo. Adorei. Você é o poder. Gostei. Você é o poder? O poder. Não foi o que você ia falar? Você ia falar assim, porque toda a gente gosta de ficar falando que você é o poder, que você tem isso e aquilo, tá vendo? Sou the Então vamos powerful mostrar girl. para as pessoas por que elas são o poder. Exatamente. Adorei. E através dessa história aí Sim.
do Né? espermatozoide. Porque como é que você Gostei. pode duvidar da fonte divina e criadora? Porque como é que ninguém explica, tá? Não há cientista, não há nada, nem ninguém neste mundo que explica essa perfeição, É, não dá. né? De você sair assim e Amém. chegar assim. Amém. Então como é que você não Amém. vai acreditar, gente, que você é imagem e semelhança de Deus? Não dá pra não acreditar. Não. A verdade é que a gente foi ensinado a não acreditar nisso. É diferente. Mas tá tudo bem, você tem o poder de escolha. E E agora? o que você escolhe agora? O que você escolhe agora? Eu escolho que tá tudo bem a Tudo bem o quê? partir de mim. A partir de você Né? o quê? A partir de mim agora. A decisão de ser o poder. o que eu quiser, né? De ser Você o que eu pode ser quiser, o que você quiser. utilizando o meu poder. Sim, para o bem acima A de tudo. partir de observar as minhas definições, observar as minhas definições Presença. e me conectando com a fonte e mantendo sempre E aí a gente vai presença. falar melhor sobre Amém. a fonte. Como é que é conectar Gostei. com a fonte. Isso. Eu acho que a história da melancia já deve ter ajudado vocês, tenho certeza aí. Coloquem para nós se faz sentido pensar assim na melancia, mas depois entender, porque eu entendo muito bem que eu sou melancia, ok, mas depois, sabe assim, no dia a dia, No dia a eu dia colocar esquece, esse poder até da porque melancia é convém, mais desafiador. né? Mas quando eu penso nesse exemplo que você ia aí desenvolver, é mais fácil, e dá para fazer esse exercício, inclusive, todo dia. Muito bom, Cesário. Gostei, hein? Pronto. Bom, espero que vocês também tenham gostado. É sobre isso. Gratidão, até a Obrigada. próxima. Lembrando que tem continuação. Tem, olha aí. No Instagram, tem sempre nos nossos, tá aqui embaixo na descrição. Ok. O Instagram individual de cada uma de nós. Os cortes, os melhores momentos também aparecem lá. E você pode nos seguir aqui no nosso canal, que tá começando agora. E você vai ajudar a gente, não é? Deixando o seu likezão. Compartilhando com quem Seguindo, partilhando com precisa. força, né? com todo o teu poder divino que você tem dentro de ti. Aqui e também no Spotify, porque vai pra lá diretamente o nosso podcast. Boa. Certo? Sei. Beijo. Beijinhos fiquem e bem. até a próxima. É nóis. É nóis.